Olá, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula de biologia e hoje a gente vai ver a nossa primeira parte sobre a membrana plasmática. Bem, a membrana plasmática é uma película tão fina que só pode ser observada em microscopia eletrônica. Ela fica em contato com o meio externo e o interno da célula, né? Com o meio externo e com o citosol da célula. E ela é composta por lipídios e proteínas. E o modelo teórico para a estrutura da membrana que é usado é o do mosaico fluido, chamado assim, porque tem várias coisas aqui, como vocês podem ver, dentro de algo fluido, então é por isso que é mosaico fluido, de Singer, ou Singer, não sei o nome do cara, e Nicholson. Eu vou começar explicando o que é a membrana plasmática pela base dela, a bicamada de fosfolipídio. Ela é formada, né, por fosfolipídios, que, bem, como o nome já sugere, são duas camadas dessa molécula. Então aqui, ó, cada bolinha dessa é um fosfolipídio, cada uma aqui tem duas camadas dela e elas meio que se ligam. A formação dessa membrana também é muito interessante, porque ela é toda uma película hidrofóbica, ou seja, que afasta a água, que não gosta da água. Vocês podem ver aqui que a cabeça, formada por fósforo e lipídios, e a cauda, que é formada por ácidos graxos, são hidrofóbicas, ou seja, elas não gostam de água, afastam a água. Explicando mais detalhadamente essa formação, a gente pode pegar como exemplo um desenho. Pensa que essa aqui é uma molécula de fosfolipídio. Tem água por sua volta. Só que ela é hidrofóbica, ela não gosta de ficar perto da água. Então, o que ela faz? Se juntar com outra molécula. Vai ter água aqui em volta, e nessa parte não vai ter água, nessa parte aqui do meio. Não tem água aqui, que elas estão grudadas. Então, a formação dela se dá pela junção de várias moléculas. Elas vão continuar se juntando até se fechar. E ainda vai ter uma outra formação, por isso, uma bicamada. Então, teremos aqui a formação de outra camada cheia de moléculas de fosfolipídio. E elas vão se unir. Daí só vai ter água aqui em cima, que é a parte externa, e na parte de baixo, que é a parte interna, diminuindo o contato que elas têm com a água, o que é bom para elas. Nas membranas dos animais, ainda pode estar presente colesterol, colesterol no meio da membrana. Isso vai auxiliar na estabilidade da membrana, evitando que ela se torne sólida em temperaturas mais baixas e ajuda a ancorar moléculas, como as proteínas. A bicamada é a base da membrana. Agora temos o que fica na membrana: glicoproteínas e glicolipídios. Resumindo, glicocálix. São carboidratos que ficam em cima de moléculas. As glicoproteínas ficam em cima das proteínas que há dentro da membrana. Tem aqui a proteína esse azul e o carboidrato aqui em cima. E o glicolipídio é o carboidrato que fica em cima das moléculas que contêm lipídios. Elas vão servir para reconhecimento celular. Então, por exemplo, para distinguir células estranhas, por exemplo, para transplantes, para quando vem hormônios, como por exemplo, vai pegar aqui uma substância, insulina, quando tem que se unir com uma célula, quando ela vai até uma célula, usa esse reconhecimento celular. Então, transplantes, né? Insulina. Porém, resumindo, né? Reconhecimento celular para identificar alguma coisa,
quando, por exemplo, um glóbulo branco, ele vai identificar um vírus, por exemplo, e os dois aqui têm a mesma função de reconhecimento. Agora, as proteínas que ficam na membrana. Temos dois tipos, as proteínas periféricas ou extrínsecas, que elas ficam nas extremidades da membrana. Algumas conseguem se movimentar pelas duas camadas e outras são fixas na camada interna. E também temos as proteínas integrais ou intrínsecas ou transmembranas, que são essas aqui que ocupam as duas camadas. E elas vão servir basicamente para o transporte de substâncias entre o meio externo e o citoplasma da célula. Agora, né, como último tópico, vamos falar das funções da membrana. Bem, a membrana ela tem quatro funções principais: a manutenção da integridade celular, ou seja, quando ela é danificada, ela pode se regenerar, impedindo a saída do citosol da célula, o que faria com que ocorresse uma citólise, ou seja, a célula ia estourar. Vamos pegar aqui um desenho como demonstração novamente. Então, quando a membrana ela sofre um pequeno dano, o citosol começa a sair e isso ocasionaria numa citólise, né? Lise é quando a célula ela estoura, né? Daí o que a célula faz é reconstruir essa membrana. Outra função é a de reconhecimento intercelular e molecular, ou seja, ela consegue distinguir células similares e estranhas. As similares, normalmente, elas se unem para formar tecidos, e as estranhas elas costumam rejeitar. Por exemplo, nos transplantes, a gente pode pegar um exemplo dos glóbulos brancos, que eles conseguem reconhecer vírus, corpos estranhos, qualquer coisa que seja considerada estranha no seu corpo. E também tem a parte de hormônios, né? De pegar hormônio, tudo. Então, basicamente, reconhecimento de outras células, substâncias, micro-organismos estranhos. E, né, os glóbulos brancos, como um exemplo, eles defendem o nosso corpo. Por exemplo, quando eles detectam um vírus, ou seja, um corpo, um micro-organismo estranho, eles vão lá e defendem o corpo. Outra função é a permeabilidade seletiva, essa é muito importante, ou seja, ela escolhe o que ela vai deixar passar para o interior da célula e o que ela não vai deixar passar. Isso permite o equilíbrio das composições da célula. Então, por exemplo, aqui tem a camada, aqui tem proteínas que ajudam, né, para deslocar coisas que estão de fora para dentro. E temos aqui uma molécula A e uma molécula B. Digamos que a molécula A é a que ela quer e a B é a que ela não quer. Ela não vai deixar a B passar. Pelas proteínas, vamos pegar um exemplo aqui de uma proteína de canal aqui. Ela vai se abrir e essa aqui vai conseguir passar. Agora, se essa aqui tentar passar, a proteína. Como é que apaguei demais aqui? A proteína ela vai fechar esse tubo, não deixando passar. Isso que é a permeabilidade seletiva. Ela seleciona quais ela vai deixar passar e quais ela não vai deixar passar. Por último, também temos a transdução de sinais, ou seja, deixar estímulos passarem para o interior da célula, estimulando alguns genes para a produção de proteínas específicas. Então, por exemplo, aqui está a nossa célula, aqui está o núcleo dela. Quando ela for receber algum estímulo, sabe, de algum neurônio, algo assim, esse estímulo vai, no caso das proteínas, vai vir até uma estrutura chamada nucleolo, que vai fazer com que
ocorra a produção das proteínas específicas. Por hoje é isso. Essa é a primeira parte da nossa aula sobre membrana plasmática. Ainda teremos a segunda parte da aula, que vai ser sobre as especialidades da membrana, né, coisas específicas que ela pode ter. E a gente, na verdade, ainda vai falar bastante sobre a membrana, porque nas próximas aulas a gente vai falar sobre transporte, como que ela faz para transportar substâncias, e depois começaremos a falar, se eu não estou enganado, das organelas da célula. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem, né? Se vocês tiverem gostado, vocês podem deixar um like aí, se inscrever. E qualquer dúvida, eu sempre vou responder. Nos comentários você pode perguntar.